Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Muito bom dia, bom dia. Vamos lá, eu queria entender o que significa essa escolha, Dylan. É uma boa escolha? Não é? A importância de um brasileiro assumir a presidência do BID? Eu acho que é uma ótima escolha, Fabiola. O Ilan é um economista muito respeitado entre os seus pares, com uma vida acadêmica muito sólida, uma vida profissional. Foi um ótimo presidente do Banco Central, uma pessoa de posições sempre muito equilibradas. E eu acho que é um ganho para o país ter alguém como ele na presidência do BID. É a primeira vez que o brasileiro está na presidência de um banco que é um banco muito importante, principalmente para a região da América Latina, não só para o Brasil. Então, eu acho que é uma conquista que tem que ser comemorada por todos os brasileiros que torcem pelo país. Agora, essa manifestação feita pelo Guido Mantega, acho que a Gleisi Hoffmann também andou fazendo reparos à escolha do Ilan, que, como você disse, é um personagem muito respeitado, um economista que tem uma ficha respeitada não só no Brasil, mas fora do Brasil também, né? Acha que essa oposição inicial do PT ao nome do Ilan mostra um pouco a dificuldade que nós temos no Brasil de reconhecer a competência técnica quando ela está acima do interesse político? Ótimo ponto, Josias. Eu acho que sim, infelizmente, e acho que é um passo adiante que nós precisamos começar a dar. Separar, deixar de lado da disputa política, o reconhecimento técnico, né? O mérito de técnicos que não estão fazendo uma discussão política, que têm um posicionamento já consolidado há muito tempo, e onde posições que são posições baseadas na opinião qualificada, técnica, possam se manter, independente da troca de um partido ou do outro partido, sobre temas que são relevantes, como o tema de responsabilidade fiscal, como tema de desenvolvimento social, a pesquisa, trabalho sólido profissional sendo feito, e que deveria ficar de fora de disputas políticas mais acirradas. Agora, o fato de ele ser brasileiro, né, Odd? Coloca na tela esse trecho da entrevista aqui, por favor, dele na Folha. Ele vai ser o primeiro brasileiro do BID, né, a presidir o BID. E a votação foi expressiva. Ele recebeu 80% dos votos, né, de 26 países. E aí até perguntaram, né, ao que o senhor atribui esse resultado? E aí Ilan respondeu, acho que foi uma combinação, uma candidatura do Brasil. E o Brasil é importante para a região. Também houve a percepção que o meu perfil se encaixava. Eu sou apolítico, que é um pouco do que vocês estão falando. Não tenho filiação partidária e desde o convite entendi que a minha candidatura era de Estado e que a minha eleição agrega todo mundo. E aí a pergunta que eu faço é por outro lado, de que maneira o Brasil pode ser beneficiado, vamos colocar assim, é, pelo fato de ele ser brasileiro, né? O Brasil está passando por uma dificuldade, aí uma questão em relação à pobreza, a gente tem a questão da desigualdade social, o BID sempre muito importante. O fato de ele ser brasileiro pode ajudar ou pode atrapalhar o Brasil? Então, Fabiola, eu acho que primeiro, como o Josias falou, o Ilan ele tem um reconhecimento internacional. Ele é um brasileiro que tem um reconhecimento internacional. E isso eu acho que é muito positivo. O primeiro saldo positivo para o país é ter uma instituição como o BID, que transcende as dimensões do território nacional, ela é uma instituição internacional sólida, reconhecida, aceitar um brasileiro na presidência. Então, essa é uma primeira demonstração de capacidade do Brasil de conseguir colocar um técnico, um gestor, um economista desta envergadura numa posição como essa. Evidentemente, o Ilan tem que ter uma atuação profissional institucional, né, que fica acima do interesse específico de um país como o Brasil. Ele está agora representando o interesse de vários países que são signatários, sócios do BID. Mas é lógico que esta visão e o BID ele tem uma importância muito grande não só como financiador de projetos na área de desenvolvimento social, mas também como apoio, suporte de consultoria, de assessoria a esses projetos. Então, o Brasil vai ser beneficiado no todo, porque tem um gestor desta capacidade como o Ilan e teve reconhecido que um brasileiro pode estar lá. Evidentemente, ele tem os seus limites e vai ter que atuar de uma forma republicana, atendendo os interesses de todos os países, não só o Brasil. Ora, ele fez menção nas entrevistas que deu que pretende privilegiar projetos que tenham uma interface com o interesse social, o combate à fome, à desigualdade e também
projetos que estejam sintonizados com a agenda ambiental. Como um presidente do BID pode privilegiar esse tipo de projeto quando aprova os seus investimentos? Eu acho que ele pode, na linha de que hoje, o mundo todo, na verdade, né, Josias, não só o BID, mas assim, se a gente olha, inclusive, para os fundos de investimento, começam a colocar critérios de respeito ao meio ambiente, de sustentabilidade ambiental, que a gente chama da agenda ESG, né, que é meio ambiente, desenvolvimento social e boa governança, mas principalmente o tema ambiental, ele passa a ser um critério decisivo hoje, inclusive no sistema financeiro como um todo desenvolvido, grandes fundos internacionais. Então, o BID, por exemplo, ao aprovar projetos de desenvolvimento, mesmo na área de infraestrutura, vai começar a olhar muito mais para esse tema. O tema, por exemplo, da transição energética, da chamada economia verde, tem um espaço grande para fazer isso. E, além disso, o tema social, cada vez ele é mais relevante, cada vez todos os economistas, eu acho, de boa formação, de bom senso, conseguem enxergar que muita desigualdade social, como é o caso do Brasil, efetivamente ela precisa ser olhada com mais atenção. Não há desenvolvimento sustentável que não enfrente o tema da desigualdade social, que não promova maior igualdade de oportunidades. Então, políticas ligadas, né, a esta igualdade na área de educação, saúde, desenvolvimento social de uma maneira geral, eu acho que podem e devem ser, sim, mais perseguidas pelo BID. Vamos falar sobre PEC, sobre teto de gastos. Queria muito ouvir também a sua opinião a respeito desses assuntos que estão em debate neste momento no nosso país, né? Na semana passada, mercado nervoso com as declarações de Lula, que diz que é preciso ter responsabilidade social e há necessidade de furar o teto para que tenha isso na avaliação dele. A proposta apresentada pelo governo eleito é de liberar aí o teto de gastos para as questões relacionadas ao Bolsa Família e por tempo indeterminado. Há muitas críticas de economistas com isso, né, e inclusive de parlamentares também, colocando aí uma dificuldade para aprovação dessa PEC, que é muito importante para seguir pagando o Auxílio Brasil, que vai mudar de nome, em R$600 a partir do ano que vem. E aí vem a ideia do senador Alessandro Vieira, do PSDB, que apresentou uma PEC alternativa, colocando um limite aí nesse furo do teto de 70 bilhões de reais no orçamento e colocando um prazo em julho do próximo ano para que o governo apresente uma proposta de um regime fiscal sustentável. E eu queria saber a sua opinião. O que é o melhor para o Brasil neste momento? Bom, Fabiola, por partes, né? Primeiro, eu acho que há um consenso de que o Brasil tem um desafio grande na área social, que a pandemia ainda deixou consequências muito pesadas, principalmente para as famílias mais pobres. Vale lembrar que os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, prometeram a manutenção do auxílio emergencial no nível mais elevado de R$600, então é preciso achar recursos que não existem hoje no orçamento para cobrir esse tipo de despesa. Mas esse tipo de despesa, e talvez mais algum programa na área social, como o auxílio a famílias com crianças na primeira infância até 6 anos, dariam esses 70 bilhões adicionais aí que estão nessa proposta alternativa de PEC do senador Alessandro Vieira. O problema todo que o mercado ficou estressado, e na minha opinião com razão, foi quando aparece uma PEC que tira todo o valor, já aquele que estava anteriormente para o Auxílio Brasil, ou o novo Bolsa Família, que já havia previsão orçamentária, coloca fora do teto. Então, aí a gente passa a falar de 175 bilhões, não só 70 bilhões, ele fica sem previsão de qual vai ser o reajuste, fica com prazo indefinido e, mais do que isso, dentro do orçamento abre espaço para mais de 100 bilhões, 105 bilhões, para investimentos que não se sabe bem onde, se vão ser em obras, em infraestrutura. Então, eu acho que houve um certo exagero, sim. O Brasil não está com uma situação fiscal resolvida, tem um equilíbrio muito tênue, também baseado em aumento de receitas que vieram com a inflação. Ele precisa cuidar desse tema fiscal. Para poder entregar bons programas sociais, para ter responsabilidade social, ele precisa, sim, manter uma responsabilidade fiscal. Então, eu acho que essa PEC alternativa ela é mais compatível com essa afinidade de responsabilidade social e fiscal. Ela está indo para 4 anos, eu ainda preferia que ela fosse temporária, até que viesse a nova regra fiscal, né? Qual vai ser essa regra no lugar do teto, que não para mais de pé, mas eu acho que é um avanço, sim. Ela me parece mais sustentável, mais palatável, sem pressionar dólar, sem pressionar a taxa de juros, que acaba afetando os mais pobres, no final das contas.
Essa percepção generalizada de que o teto já foi para o beleléu, foi furado aí inúmeras vezes, pelo menos 4 vezes no governo Bolsonaro, e não existe mais. A sua impressão é de que, mesmo antes de definir um novo parâmetro fiscal, uma nova âncora, seria benéfico que o presidente ou que os seus prepostos na área econômica sinalizassem o que pretendem fazer, ou acha que isso pode ficar em aberto até o ano que vem? O vice Alckmin disse que está sendo adiado esse debate até o ano que vem. Acha que precisaria haver uma noção qualquer do que deve ser feito para substituir o teto? Outra ótima pergunta, Josias. Eu acho que se o governo estivesse disposto, por exemplo, a anunciar uma equipe econômica, uma boa equipe econômica, e desse um sinal mais claro, né, menos vago sobre... Ninguém fala que vai ser irresponsável do ponto de vista fiscal. O presidente Lula sempre diz que é responsável, só que todo mundo que tenta ficar entendendo o que significa isso, concretamente. Então, eu diria que um sinal mais claro seria bom. Eu sou cético de que se consiga avançar nas discussões com o Congresso sobre qual vai ser a regra fiscal antes do ano que vem. Então, eu acho que a fórmula ideal aqui seria uma PEC que tem que ser definida antes, né? Isso tem que ser negociado ainda esse ano com o Congresso, mais comedida, eu diria, alguma coisa talvez mais próxima dessa ideia da PEC do senador Alessandro Vieira, que atende à necessidade de você garantir os recursos do novo Bolsa Família para essas famílias mais pobres, né? E, ao mesmo tempo, talvez um sinal mais claro, seja de equipe econômica, seja de qual vai ser a ideia dessa regra fiscal, mesmo que ela ainda não possa ser negociada e votada nesse momento. Eu acho que esses seriam os sinais que deveriam ser emitidos nesse momento, na minha opinião. Qual é a sua expectativa para o governo Lula? É um governo que foi eleito democraticamente. Eu acho que nós estamos num momento que o país precisa voltar a crescer mais, com estabilidade financeira, estabilidade social, né? Se a gente for olhar para o Brasil, e saindo de um governo ou outro, nós pegarmos de 2012 a 2021, são 10 anos, né? Estou excluindo esse ano que ainda não terminou, mas são 10 anos, de 2012 a 2021, o PIB do Brasil, né, a geração de riqueza no acumulado, foi zero. Nós tivemos zero de crescimento em 10 anos. O país não pode ficar mais dessa maneira. E eu acho que nós já temos um conhecimento acumulado, técnico, independente das discussões políticas, que o país precisa fazer, continuar avançando num conjunto de reformas para aumentar a produtividade do país. Isso envolve uma reforma tributária, com um sistema mais eficiente, mais justo. Eu acho que nós precisaríamos avançar num tema de reforma administrativa, avançar no tema de, inclusive, de abertura comercial, e, ao mesmo tempo, o Brasil tem um desafio muito grande na área social. Nós precisamos ter medidas de combate a um nível muito elevado de desigualdades sociais, que, no meu ponto, nós precisamos começar a fazer isso através de mais igualdade de oportunidades, né? Oferecer melhor qualidade de educação, saúde, enfim, para a população. E eu acho que esta combinação, um país que consegue crescer mais e consegue ter mais oportunidades de uma maneira mais igual, que nós precisamos procurar. E eu quero ser otimista com o governo que ele faça isso. Eu acho que, para ele poder fazer isso e capturar o apoio que ele teve como vitorioso nas eleições, ele precisa também entender e respeitar algumas coisas que já são relativo com o senso, o bom senso na economia, como este tema de responsabilidade fiscal. Mas eu ainda sou otimista de que nós vamos conseguir convergir por uma trajetória nessa linha, nessa direção que eu estou comentando. Embora não exista a definição quanto ao nome do futuro ministro da Economia ou da Fazenda, há um perfil que o presidente Lula gostaria de ter uma pessoa com um perfil mais político nessa área, e há uma perspectiva ou uma expectativa de que esse nome pode vir a ser o de Fernando Haddad. O que é que uma pessoa com o perfil de Fernando Haddad, que não é conhecido propriamente pelo seu talento econômico, deveria fazer, se for esta a opção, para não se converter num desastre na área econômica? Ou ampliando um pouquinho a pergunta também, Josias, deixa eu só pegar uma caroninha. Porque se não for Fernando Haddad, né? Porque ficou esse zum e ele está sendo muito atacado nas redes pelos bolsonaristas. Então, talvez seja possível até que Lula não escolha Fernando Haddad por isso, né? Qual seria o perfil que, na sua análise, seria o ideal? Então, Josias, Fabiola, assim, dos nomes que estão ali, eu gosto muito do Pércio Arida, mas eu não acho que o Pércio Arida vai ser quem
talvez hoje apareça como sendo alguém, né, com esse perfil que o Lula gostaria, mais político, mais próximo, talvez, ao PT, né? E esse é um critério que eu acho que vai acabar prevalecendo, tem que ser alguém de muita confiança do presidente, e talvez por isso tenha aparecido mais recentemente o nome de Fernando Haddad. Se for este nome, eu acho que assim, eu acho que um bom caminho para ele seria já anunciar ou sinalizar quem seriam os principais secretários do Ministério da Economia ou o próximo Ministério da Fazenda, né? Deve mudar o perfil. Nesse ministério, por exemplo, o secretário do Tesouro Nacional é uma figura muito relevante, o secretário de Política Econômica é outra figura muito relevante. Vale lembrar que lá em 2002, quando o Lula escolheu o Palocci, que era um político ligado ao PT, de confiança dele, Palocci escolheu dois, na minha opinião, ótimos secretários, né? O Joaquim Levy, para o secretário do Tesouro, e o Marcos Lisboa, para a Secretaria de Política Econômica, que fizeram um belo trabalho nos primeiros anos. Então, eu acho que seria um bom caminho. E, além disso, também precisa saber quem serão os ministros de Planejamento, de Indústria e Comércio, que parece que são 2 ministérios que vão ser recriados, para se ter uma ideia melhor do conjunto da obra, do conjunto de nomes que vai tocar a política econômica. Que Haddad poderia ser um bom nome, então? O senhor acha que é uma boa escolha? Eu acho que de novo, eu talvez preferisse, né, um ou outro nome, mas Fernando Haddad é um político experiente, é uma pessoa inteligente. Eu acho que se ele escolher bons nomes nessas secretarias, um bom secretário do Tesouro, uma pessoa respeitada também no mercado, a Secretaria do Tesouro trabalha muito com a gestão da dívida pública, por exemplo, um bom secretário de Política Econômica, olhando para temas de reformas, nós temos, por exemplo, o nome de Bernardo Api, que eu acho excelente, que estudou muito tempo reforma tributária, sabe o que é preciso fazer em termos de reforma tributária, poderia ser um bom sinal. Para resumir o seu raciocínio rapidamente, se for um político como ministro, Fernando Haddad ou qualquer outro, o ideal é que ele tenha técnicos muito respeitados nessas secretarias. É isso. Exatamente, Josias, exatamente isso. E a divulgação do nome nessa semana é fundamental para acalmar a história? Então, Fabíola, eu acho que isso, eu entendo que tem uma dinâmica, né, da política, das composições internas de novos governos, mas o mercado todo, e quando a gente fala mercado, né, não é banqueiro, não é a Faria Lima, é o que está acontecendo com o dólar, com a taxa de juros, que afeta as decisões de investimento das empresas, a geração de emprego. Ele está muito nervoso por essa expectativa, né? Tem muita especulação, diferentes nomes, não se sabe o que vai ter com regra fiscal, que tipo de orientação da política econômica. Então, quanto antes o presidente Lula conseguir dar este sinal, eu acho que só esta mensagem, só este movimento já vai acalmar essa volatilidade, essa incerteza no mercado, e, na minha opinião, vai ser bom para o próprio governo conseguir começar a avançar em conversas importantes, inclusive com o Congresso. Preciso ter essa equipe econômica mais definida para que essas conversas ganhem maturidade com o Congresso Nacional. Aod, muito obrigada pela sua entrevista aqui, bem esclarecedora, tão interessante a gente ouvir também por parte de um economista, né? Porque a gente fica falando tanto da política e tudo mais, é importante também ter a voz de vocês.